Boa tarde. Quem estava acompanhando a programação está estranhando que seria Fernando, mas não é Fernando, é Edmundo. Precisamos trocar a escala. Pois bem, que nos abençoe Jesus nessa nossa intenção de evoluirmos, de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, para que possamos aprender um pouco mais desse propósito de evoluir, de entender os caminhos do Cristo, para iluminar as nossas pegadas, que possamos estar inspirados, iluminados, acolhidos pelas vibrações maior da espiritualidade que nos acompanha e que nos serve e que nos segue. Pois bem, mudamos o tema, mudamos os palestrantes, mas não mudamos a temática. E como estamos no mês de outubro, que é o mês do aniversário do nosso codificador, a programação da casa neste mês, ela está sendo uma programação que acompanha em homenagem à codificação espírita, a codificação do senhor Allan Kardec. E nós fomos escalados para conversar um pouco sobre essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E é um pouco isso que a gente vai conversar na tarde de hoje. Se tiverem alguma colocação para fazer, alguma pergunta que eu saiba responder, podem fazer, que eu prefiro ir conversando, né? A gente conversando, batendo papo, a gente cresce muito mais quando a gente interage e quando isso não se torna a gente ficar falando só, né? Porque muitas vezes até cansa para quem está falando, para quem está ouvindo, né? Então, às vezes, a interação é muito positiva. E foi uma das dificuldades da pandemia, né? Quando a gente era chamado para fazer aquelas lives, e muitas vezes a gente ficava numa live de frente no computador, como eu estou aqui agora, só que sem olhar ninguém, né? Olhando para a parede, olhando para a tela do computador e falando, e você não tem o feedback dessa. Então, isso é muito positivo, essa intenção da gente estar sempre com as portas abertas, da instituição, as portas abertas, é muito positivo, porque a gente se fortalece muito ao estarmos todos unidos num ambiente onde procuramos acolher as nossas almas, acolher os nossos espíritos, né? Estudando, aprendendo, ouvindo as coisas que tocam ao nosso coração. Pois bem, essa obra aqui, tem alguém aqui pela primeira vez na Casa Espírita? Não? Tem não? Tem ali o bebezinho, né? É a primeira vez que ela vem? É? Pronto. Esse espírito está vindo pela primeira vez. Bem-vinda, viu? Então, eu costumo perguntar isso quando eu faço palestra por aí, porque é sempre interessante, a gente sempre vê alguém pela primeira vez e é sempre positivo. Até para a gente não viajar muito, né? Porque a gente às vezes faz uma palestra e sai viajando e as pessoas podem não estar todo mundo entendendo e nivelado com aquele conceito que a gente está falando. Pois bem, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra, que é uma das obras do Pentateuco Kardeciano, que eu vou explicar para vocês o que é o Pentateuco Kardeciano, ela tem nas suas páginas iniciais esse texto aqui, que ela cuida da explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. E é muito interessante que a gente comece a entender isso, porque em muitas ocasiões a gente costuma ouvir as pessoas falarem que a doutrina espírita não é cristã e que tem o seu próprio evangelho, que tem uma Bíblia própria, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? As pessoas, por não conhecerem, elas costumam dizer, não, o espiritismo não é cristão. Ou então o espiritismo tem uma Bíblia de Allan Kardec. Vocês já ouviram falar nisso? Já ouviram essa colocação de que o espiritismo tem uma Bíblia de Allan Kardec? Então,
eu espero sair daqui na tarde de hoje com vocês entendendo que não é nada disso. A história aqui é completamente diferente e a gente vai procurar entender isso. Porque essa obra visa exatamente isso, a explicação das máximas morais de quem? Olha ali, máximas morais de quem? Do Cristo, do nosso Senhor Jesus, né? Em concordância com o Espiritismo. Aí sim, aí a doutrina espírita traz uma visão espírita de muitas das informações que nos foram trazidas pelo Evangelho, pela Bíblia Sagrada, né? E aí ele coloca essa frase, que fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então isso é muito interessante, porque ele nos traz a perspectiva da fé espírita. E a fé espírita, a gente já deve ter ouvido falar, mas é uma fé raciocinada. Ou seja, a gente tem que estar entendendo o porquê das coisas, né? A doutrina espírita não nos traz, não nos oferta, não nos oferece uma fé cega, onde você acredita porque tem que ser desse jeito. E principalmente hoje, quando a gente está lidando com essas crianças pequenininhas que estão chegando por aí, né? Que pequenininha só no corpo, porque a gente sabe que são espíritos que estão vindo aí acompanhar a regeneração, eles já não aceitam tantas informações sem perguntar por quê, né? E sem que o porquê não caiba na sua razão. Então, tem muita gente hoje que não aceita. Você diz, por que é desse jeito? Porque é. Você vai acabar sendo pela força, né? Porque papai quer que seja assim. Porque mamãe mandou. Pronto. Mas a criança vai dizer assim, mas não é bem assim não, que eu estou pensando. Ou seja, a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, a racionalidade em todas as épocas da humanidade. Se não couber na razão, não vai entrar no coração, não vai entrar na mente, né? Então, a gente precisa ter essa racionalidade para entender por que Deus é justo. Se você não entende um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é o princípio da pluralidade das existências, reencarnação, em muitas vezes a gente pode questionar a justiça de Deus. Eu, pelo menos antes de me tornar espírita, questionava isso. Porque eu nasci num lar em condições de ser educado, em condições de crescer com um certo conforto, e outras crianças que nasceram no mesmo dia que eu, nasceram bem menos, em condições bem inferiores. Por que isso? Se Deus é amor, se Deus é justiça, se é Deus de infinita bondade, se é Pai de misericórdia, por que a mim ofertou pais carinhosos que me educaram e que me proporcionaram a educação e a outros não? Então, essa racionalidade a gente passa a entender com a pluralidade das existências, com as reencarnações sucessivas, de que nós somos antepassados de nós mesmos. Então, a informação espírita traz luz à nossa racionalidade. Então, Deus é amor. E, por ser amor, ele nos proporciona nascer tantas vezes quantas forem necessárias para a gente responder pelas nossas faltas. Aí a gente entende que, enquanto espíritas, nós sabemos que somos espíritos e que as nossas faltas, muitas vezes, não foram nesta presente existência. Porque a gente diz, puxa vida, aquela criança tão pequena, ela não fez mal a ninguém, já está sofrendo isso, não é? Aí a gente, como espírito, a gente diz, bom, mas ali é um espírito. Este espírito, em existências pregressas, pode ser que ele já tenha ferido as leis. E por ter ferido as leis, ele hoje está respondendo de alguma forma pelas suas agressões à lei. Não porque Deus castiga, mas porque Deus é amor. Porque ele quer que a gente tenha condições de reparar as nossas falhas para que a gente possa caminhar crescendo. Daí, a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé raciocinada projeta luz em toda a perspectiva da vida que a gente tem hoje.
Então, como espírita, a gente pensar dessa forma muda completamente o panorama, não é? A gente já não pode dizer que não sabia, que não entendia, que não conhece. A gente já passa a entender as coisas de uma forma diferente, né? Então, vamos em frente. E aí eu trago para vocês uma informação que muitos de vocês já sabem, mas que tudo faz parte de um progresso. A gente não aprende as coisas, a gente não aprende a escrever sem antes ser alfabetizado, sem antes aprender as letras, sem depois formar as sílabas, as palavras, as frases, e aí a gente vai aprendendo a ser alfabetizado, digamos assim. A gente não aprende multiplicação sem antes aprender a somar, não é? Porque multiplicação é a repetição das somas. Então, é como os educadores dizem, se tiver alguma professora, algum professor presente, que o fundamental é o aluno aprender a ler, escrever e contar. Não é assim? Aí está alfabetizado, né? Ler, escrever e contar. Então, se você aprendeu a ler, escrever e a contar, você já tem um passo importante para você avançar, para você evoluir. E em se tratando da educação do espírito, que todos nós aprendemos aqui que somos espíritos, que não nascemos no berço e que não morreremos no túmulo, os nossos espíritos também estão num processo de educação. Nós estamos sendo educados ao longo de N existências. E o esforço pedagógico dos nossos mentores, educadores maiores, é um esforço de nos revelar progressivamente as informações. Então, nesse aspecto, a gente fala que nós estamos hoje com a doutrina espírita na terceira grande revelação. Porque já passamos pela primeira grande revelação, que está dito ali que foi Moisés, o codificador do Velho Testamento, Moisés, ele nos trouxe a primeira grande revelação. A informação fundamental do Deus único. O grande propósito, digamos assim, da educação mosaica foi trazer a informação de que o Deus é único, não é? Porque quando Moisés veio, mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, a gente vivia os gregos, os romanos, os hindus, as civilizações daquela época tinham uma cultura religiosa de deuses múltiplos, eram politeístas. Se a gente se recordar dos livros de história, a gente vai lembrar daqueles cultos a Zeus, aqueles cultos dos sacrifícios, não é? Dos animais para agradar os deuses, o deus da caça, o deus do sol, o deus da chuva. Ou seja, tudo aquilo que a humanidade não compreendesse que fosse obra do homem, ele atribuía a um deus, a uma divindade fora da matéria. O judaísmo, com Moisés, ele trouxe a informação de que Deus é um só. Essa foi a grande contribuição. E nos trouxe os 10 mandamentos, que o direito que a gente tem até hoje, muitas vezes é fundamentado no decálogo dos 10 mandamentos, a lei de justiça, não é? O que fazer, o que não fazer. E após Moisés, a gente teve, entre Moisés e o Cristo, a gente vai ver aqui, a gente teve vários profetas, ou seja, o esforço ainda dos educadores para trazer informações, para que a gente fosse estudando e aprendendo o nosso caminhar. E no ano zero a gente teve Jesus, a lei de amor. E 1857 anos depois de Jesus, a gente recebe a doutrina espírita, que neste mês de outubro, no dia 3 de outubro do ano de 1804, veio à Terra, veio reencarnar o senhor Hipólito Leão Denis Arrivaio, que é o codificador de nossa doutrina espírita, não é?
Então, quando a humanidade estava educada suficientemente para entender a mensagem dos espíritos, vem à Terra o codificador da doutrina espírita. Não mais como um profeta, porque vocês observem que nessas revelações todas a gente teve a informação do alto sendo revelada através de profetas, não é? Moisés e todos os autores do Velho Testamento eram profetas. E até hoje o judaísmo entende Jesus como um profeta. Até hoje consideram Jesus um profeta. Para nós espíritas, não. A gente já entendeu que Jesus é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra. É o governador planetário, né? Mas isso são outros conceitos, outras informações. Aí a gente tem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, para a gente poder compreender tudo isso. Ok, gente? Então, só para ilustrar isso aqui rapidamente, a Bíblia Sagrada, que a gente conhece, que boa parte da gente... Eu costumo dizer que a gente tem mais ou menos uns 30, 40 séculos de Velho Testamento e de Novo Testamento. A gente só tem 2 séculos de terceira revelação. Entendesse isso, Marcão, que eu estou dizendo? A gente tem 30, 40 séculos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés, ele veio à Terra mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo. Cristo veio até nós mais ou menos 2.000 anos atrás. Embora não foi assim, né? Porque Jesus é o governador do planeta Terra há 4,6 bilhões de anos. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não, para a gente não travar o juízo, né? Porque a gente não vai discutir essa conta aqui. Mas a Terra está em formação há 4,6 bilhões de anos. E Jesus já é governador desde esse tempo. Então, eu não vou discutir que quanto tempo Jesus está com a gente, não, mas há 4,6 bilhões de anos. Mas a gente tomou conhecimento que ele veio até nós há 2.000 anos atrás, né? A história do Natal, da manjedoura, aquela história toda da vida de Jesus, não é? 2 séculos, 2 milênios, mais 1,3 milênios são 33 séculos. Então, fazem 33 séculos que a gente está convivendo com o Velho e com o Novo Testamento. Por que eu digo a gente? Eu estou apresentando e me contextualizando nesse meio. Porque nós descobrimos que nós somos o quê? Espíritos. Não somos espíritos? Então, a gente não vai ter medo de espírito, né? Porque a gente é espírito. Todos nós somos espíritos, não é verdade? Então, se nós somos espíritos, a gente nasceu no berço. Olha a confusão que eu vou começar a fazer na cabeça de todo mundo aqui. A gente não nasceu no berço. A gente reencarnou no berço. A gente já era espíritos antes de voltar pela porta do berço, nessa encarnação atual. Antes de eu ser Edmundo, eu era outra coisa. Outra pessoa. Outra personalidade, vestia outra roupa, digamos assim, talvez um pouco mais magro, né? Não sei. Era outra pessoa, ok? Mas o mesmo espírito. Então, a gente está convivendo com essas informações, educando os nossos espíritos do ponto de vista religioso há 33 séculos, mais ou menos. Porque a gente reencarnou em algum lugar por aí. Porque, me desculpem revelar para vocês aqui, mas não tem nenhum espírito novato aqui na sala. Não tem nenhum aqui. Desculpem, mas todos nós estamos aí um bocado de chão já, né? Aí você me pergunta, por que você está dizendo isso? Você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Por favor, não tem nenhum espírito me dizendo nada, porque depois as pessoas chegam lá fora e falam, você viu alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Não senti nada. Não vi nada, não tem espírito nenhum dizendo nada. Quem está dizendo é o espírito de Edmundo. Por favor, não vamos achar que tudo é uma revelação, né? Que às vezes as pessoas chegam na casa espírita e falam, você está vendo alguma coisa? Estou vendo você. Não, mas alguma coisa assim junto de mim, ou outra pessoa, uma cadeira e tal. Não estou vendo nada. Estão entendendo, gente? Para a gente não criar um aspecto fenomenológico, né, dessa história toda, um fenômeno
onde vale tudo, mas é um fenômeno. Não, a gente tem que entender a razão. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que eu estou afirmando aqui é que, pelo andar da carruagem, nós não somos espíritos primitivos. Porque, pelo que a gente estuda na doutrina espírita, nós já passamos por um mundo primitivo. O mundo primitivo são mundos onde habitam espíritos mais atrasados que a gente. Porque tem alguém aqui que não sabe que é melhor amar do que a guerra? Tem alguém aqui que vai ouvir pela primeira vez que é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes? Chega a cortar o microfone. Tem alguém aqui que vai ouvir isso pela primeira vez? Alguém já ouviu falar que é necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes? Ouviram em outros lugares? Provavelmente ouviram em outras encarnações. Por quê? Porque fazem, no mínimo, 20 séculos que a gente está no processo de educação religiosa com Cristo. Não é isso? Então não tem novidade para ninguém. Agora, dizer que nós somos médiuns, que os espíritos se comunicam conosco através de uma presença espiritual e explicar um pouco como isso acontece, aí começa a ser novidade. Porque aí é a doutrina espírita que vem com essa informação. Aí faz 2 séculos. Porque a doutrina espírita não é nem 2 séculos, é de 1857. A gente tem 160 anos aí de doutrina espírita, não é? Então, a gente está muito mais acostumado com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, do que a doutrina espírita. Entenderam o que eu estou querendo colocar? Então, a história é essa. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, que contém o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem 66 livros. No Antigo Testamento, 39 livros. O Pentateuco de Moisés, 5 livros. Os livros considerados históricos, 12 livros. Os livros poéticos, 5 livros. Os proféticos, 17 livros. E nesses proféticos você tem as profecias maiores, que são 5 livros, e os menores, que são 12 livros. Isso é o Velho Testamento. O Novo Testamento, você tem 27 livros. Os Evangelhos, que são 4 livros dos evangelistas, que a gente vai ver quem são. Marcos, Mateus, Lucas e João. O livro histórico, o livro das cartas de Paulo, que a gente vai verificar aqui. E o livro do Apocalipse, de João, que é mais um livro. Somando tudo, 66 livros. Essa é a literatura do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Isso aqui não é um curso de teologia, não, viu, gente? Isso é apenas aqui um contexto para a gente entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Para a gente entender que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho de Kardec. É um Evangelho pela luz da doutrina espírita em cima das revelações anteriores que já nos foram trazidas. Estão entendendo o caráter progressista das informações? Vamos lá um pouquinho. Não vou entrar no detalhe aqui não, mas depois vocês vão fazer um curso de teologia para aprender essas coisas todas aí, né? O Velho Testamento, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Já ouviram falar isso? Eu fiz primeira comunhão. Aí eu fazendo primeira comunhão, a gente tinha que estudar todas essas coisas. E quantas vezes a gente não já estudou isso? Várias. A gente pode não estar lembrado, mas estão lembrados dos 33 séculos, dos nossos espíritos, que nós somos? Nós já estudamos isso muitas vezes, não é? Os livros de história, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e por aí vai. E os livros do Novo Testamento, com Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, que a gente vai detalhar mais um pouco, e o Apocalipse,
com esses outros autores que são dos apóstolos do Cristo. Uma coisa que eu trago aqui para achar que é interessante a gente refletir é que a linha do tempo é aquilo que a gente estava falando. Ó, Moisés, mais ou menos 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, essa setinha que vocês estão vendo aqui, o rei Abraão, né? Aquele que fundou a questão da religião mosaica, as tribos de Jerusalém, e por aí vai, né? Davi. Aí vocês vejam aqui na linha do tempo, 1.200, quando chega mais ou menos aqui, 587, 538 antes de Cristo, parece que houve um certo silêncio do mundo espiritual a respeito das informações para a Terra, né? Por quê? Porque de 1.300 ao anos 500, mais ou menos, esses profetas todos que a gente mencionou aqui, o Velho Testamento, Josué, Juízes, Rute, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os livros de poesias, Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, todas essas obras que compõem o Velho Testamento, elas aconteceram aqui de 1.200 a mais ou menos 500 anos, 600 anos antes de Cristo. Foi esse período que os educadores dos céus mandaram esses professores, todos médiums, para revelar informações para a humanidade. Quem era essa humanidade? Nós. Muito prazer em conhecer. Éramos nós que estávamos reencarnados em algum lugar por aí, e tantos outros. Claro que alguns já foram embora, já entenderam a mensagem e já evoluíram, já estão em outras paragens, não é? Mas somos nós que temos essas informações aqui. Aí eu trago aqui essas informações aqui, ó, de Sócrates, Platão, Aristóteles, que são os filósofos gregos, que eles vieram mais ou menos aqui, ó, do ano 470, mais ou menos, ao ano 300 e alguma coisa, vieram nesse período. Ou seja, o esforço educativo da humanidade para receber todas essas luzes. Os céus sempre mandando missionários para nos educar. Estão entendendo, gente? Que sempre vieram missionários para trazer luz para a humanidade. Então está aqui, Sócrates, 470 antes de Cristo até 399 antes de Cristo. Platão, discípulo de Sócrates, 428 antes de Cristo até 347 antes de Cristo. Aristóteles, discípulo de Platão, professor de Alexandre o Magno, o grande conquistador daquela idade antiga, não é? Então você vê que as informações estão sempre, os céus estão sempre encadeando missionários para trazer luz para a humanidade, né? Então, quando chega aqui no ano 0, aí a gente vê aqui o Novo Testamento, Jesus. E aí a gente evolui com essas informações de Jesus quando os evangelhos foram escritos por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Quem eram esses evangelistas? Mateus era o publicano Levi, filho de Alfeu, que depois ele tornou-se Mateus, mas ele era Levi, era um dos apóstolos, né? O evangelho dele, mais ou menos 70 anos depois de Cristo, ele foi escrito, não é? Marcos, o evangelho de Marcos foi entre 65 a 70 depois de Cristo. O evangelho de Lucas, 70 anos depois de Cristo, e o evangelho de João, 90 anos depois de Cristo. Os dois, Mateus e João, conviveram com Jesus, foram apóstolos do Cristo. Marcos e Lucas, não. Eles ouviram falar das histórias e revelaram as informações, contaram as histórias dos seus evangelhos. Ok? E acrescentou-se ainda ao Novo Testamento o livro Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa do caminhar, da trajetória dos apóstolos, as epístolas de Paulo às igrejas. Vocês sabem quem é Paulo, não sabem?
Paulo é o convertido de Damasco, Saulo de Tarso, que é uma das mais belas obras da lavra de Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito de Emmanuel, no livro chamado Paulo e Estevão. É uma das mais belas obras dos romances espíritas que narra a trajetória do cristianismo primitivo. Então, Paulo tem lá um determinado capítulo que ele diz que Paulo ele fundou. A pilha está meio brigada comigo hoje, não faz mal não. E eu sei, fui lá, vem e vai, tá. Mas vamos lá. Paulo, ele fundou as igrejas para os não iniciados. Vocês estão lembrados aqui que eu falei na história de que o judaísmo, a grande função, a principal função do judaísmo para educar a humanidade foi falar do monoteísmo, do Deus único. Paulo foi pregar para os não iniciados. Paulo foi falar para os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus. Estão entendendo? Então, tinha uma disputa entre os apóstolos de Cristo e Paulo, porque Paulo queria pregar para aqueles que não eram judeus. E os apóstolos de Cristo, de Jesus, alguns deles só queriam pregar para quem já eram os iniciados. A história da circuncisão. Então, só aqueles que já tinham sido iniciados pelo judaísmo, pelo Velho Testamento, teriam a mensagem do Evangelho. Paulo não. Paulo, opa, eu vou sair daqui. E talvez, por essa decisão de Paulo, a gente conseguiu tirar o Evangelho do seio do judaísmo. Porque senão a mensagem talvez ficasse ali circunscrita. E Paulo fez 5 viagens históricas e saiu fundando igrejas ao longo das suas viagens. E a igreja que ele fundava, uma das principais delas é a igreja de Antioquia, que vocês devem ter ouvido falar nesse nome. Lá com Barnabé, com o próprio Marcos, com diversos outros colaboradores do cristianismo nascente, Paulo começou a levar a mensagem do Cristo. Ele que era um perseguidor de cristãos, porque ele era doutor da lei do Velho Testamento. Então, ele mandou matar, por exemplo, Estevão, que quando ele mandou matar, ele não se chamava Estevão, se chamava Gesiel, que era irmão de Abigail. Mas se vocês quiserem saber dessa história, vocês vão aí na livraria, compram o livro Paulo e Estevão e vão chorar com essa leitura, porque ela é maravilhosa, né? Porque ela revela a origem, o nascimento desses homens que foram esses baluartes da fé cristã naquela época do Cristo, né? Então, Paulo, ele abriu não sei quantas igrejas, e chegou um determinado momento que ele estava preocupado, porque todo mundo não era mandando mensagem pelo WhatsApp, não, viu? Era mandando mensageiros para ele, porque se fosse pelo Zap era mais fácil, né? Depende, né? Porque feito um dia desse que caiu o Zap, aí ia parar tudo, né? Mas naquela época não tinha Zap, não tinha e-mail, não tinha nada, nem telefone celular, não tinha nada disso. Então mandava os mensageiros, né? Só estou com problema na igreja que você fundou aqui e tal, não sei o que, como é que eu faço? O povo está brigando, porque o povo só brigava naquela época, né? Hoje em dia o povo não briga mais não, né? Graças a Deus a gente já aprendeu isso, né? Se deixar os religiosos juntos 2, 3 dias, não tem confusão nenhuma. Graças ao bom Deus, não é assim? Mas naquela época tinha confusão, viu? Então, aí o povo estava arengando, brigando não, arengando, é uma palavra melhor, né? Arengando. O povo arengando, o povo aperreado, a igreja não tem como fazer. E Paulo, se agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho tantos discípulos para mandar para cada lugar para poder acalmar os ânimos. Aí, numa noite, ele foi dormir angustiado, em sonho. Quem conversa com ele? Jesus de Nazaré. Jesus aparece com ele e diz: Paulo, não se preocupe, escreva. Você pode mandar para eles os conteúdos através de cartas. Escreva as cartas para ele. A partir de hoje, eu ordenarei que Estevão lhe acompanhe durante toda essa trajetória. Ou seja, Estevão, aquele que ele tinha condenado à morte, passou a ser um inspirador da mediunidade de Paulo para ele escrever as famosas epístolas de Paulo. A quem?
as igrejas que ele fundou, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Estão entendendo o contexto dessa história toda? As cartas de Paulo aos Hebreus, a carta de Paulo aos irmãos, Timóteo, Tito, Filemon, e as epístolas universais dos outros apóstolos, Tiago, Pedro, João e Judas. E, finalmente, o livro do Apocalipse de João. Então, este, meus irmãos, é o contexto do Velho e do Novo Testamento. O esforço da espiritualidade superior para que a gente se eduque moralmente a nível de evangelho. Aí a gente chega, num determinado momento, a gente chega na doutrina espírita, que é a terceira revelação. Qual foi a primeira revelação, gente? Moisés. Qual foi a segunda revelação? Cristianismo, Jesus, lei de amor. Primeira revelação, Moisés, lei de justiça. Segunda revelação, Jesus, lei de amor. Terceira revelação, doutrina espírita, lei de caridade. Então, chega a doutrina espírita quando nós já estamos amadurecidos para compreender o porquê das coisas. É por isso que muitas vezes eu digo que a doutrina espírita é o gabarito comentado do Enem. Porque a gente já aprendeu qual é a questão certa, né? Mas a gente decorava. Não é decorado, é letra B mesmo. Agora não. Agora a gente está entendendo a cocada de coco do coqueiro. É tudo detalhadozinho, porque os espíritos, que é a voz dos homens que já viveram aqui, vem nos revelar. É isso que a gente vem ver aqui. Porque foi Kardec que escreveu a doutrina dos espíritos? Não. Kardec sistematizou a doutrina dos espíritos. É claro que tem muita coisa de cunho do próprio senhor Hipólito Léon Denis Arrivai. E foi por isso que ele foi escolhido como missionário para codificar e sistematizar essa doutrina. Porque não podia ser Edmundo. Porque Edmundo não sabia nem como é que começava uma discussão dessa. Um dia desse, estava aqui fazendo uma palestra e disse, rapaz, fala o seguinte, vamos passar aqui 2 meses para ver se a gente consegue montar o índice. Porque quando a gente vai escrever uma obra, não é mais fácil a gente montar o índice, né? E depois de montar o índice, a gente sai pensando o que vai preencher, não é assim? A gente pode passar 2 meses aqui tentando preencher o conteúdo. Mas o senhor Hipólito Léon Denis Arrivai era um espírito de muita densidade. A história das reencarnações sucessivas. Ele já tinha conteúdo acumulado. Então, não foi pedido a um estagiário. Não, ele já era um espírito preparadíssimo para poder enfrentar toda essa situação. Então, ele chega e nos traz primeiro o quê? O Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra da doutrina espírita. E no Livro dos Espíritos, ele tem 4 partes, ou 4 livros, como vocês queiram chamar. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte, ele trata das causas primárias. É mais ou menos uma pergunta filosófica. De onde eu vim? Não é? Filosófica. De onde eu vim? As causas primárias. A segunda parte, ele trata do mundo dos espíritos. O que é que eu sou? Não é? Aquela questão filosófica. A terceira parte, ele entra nas leis morais. O que é que eu estou fazendo aqui? E a quarta parte, as esperanças e consolações. Para onde eu vou? Não é? Então, a cabeça dele, que é arrumadíssima, ele conseguiu sistematizar essa doutrina. E depois ele pegou essas 4 partes e aprofundou em mais 4 obras. Daí o que a gente chama de Pentateuco kardeciano, que não é o Pentateuco mosaico, de Gênesis, Número, Deuteronômio, Êxodo. Não. A gente está falando de Pentateuco kardeciano. É aquele que na maioria das casas espíritas tem ali na mesa. Está ali, ó. Essas 5 obras que estão aqui perfiladas à nossa direita. Quem são essas 5 obras?
o Livro dos Espíritos, a Gênese, que é o aprofundamento da primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, daí o livro chamado Gênese, os milagres e as predições segundo a doutrina espírita. A segunda parte, o mundo espírita, ele aprofundou numa obra chamada Livro dos Médiuns. A terceira parte, das leis morais, ele aprofundou em que obra? No Evangelho segundo o Espiritismo. Essa que a gente está apresentando na tarde de hoje. E a quarta parte, o céu e o inferno, das esperanças e consolações. Então, para quem não sabia desse arranjado, muito prazer, essa é a doutrina espírita. As 5 obras básicas da doutrina espírita. Aí você tem outros autores espirituais, inúmeros. Só Francisco Cândido Xavier psicografou mais ou menos 440 obras de autores diversos. Emmanuel, Bezerra de Menezes, e por aí vai. Autores diversos, falando a respeito do mundo espiritual, aprofundando as informações do mundo espiritual. Estão entendendo? Então, a doutrina espírita vem trazer essa luz para todos nós. Essa é a codificação espírita do senhor Allan Kardec. Aí, vamos entrar agora na obra Evangelho segundo o Espiritismo. A gente disse aqui que Kardec não tem uma Bíblia e que nós somos cristãos. É verdade. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe aqui, ó, índice de referências bíblicas. Está lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então está aqui, ó, índice de referências bíblicas de que autor espiritual? A gente viu que quantos eram os autores espirituais do Novo Testamento? 4. Vai cair no Enem, viu? 4 autores espirituais. Mateus. Olha as referências. No capítulo 3, versículo 10, de Mateus. Não é do Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, que tem... A gente viu aqui, ó. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Estão vendo aqui? 28 capítulos. E tem 1068 versículos. Isso aqui é o gabarito do Enem. O que a doutrina espírita fez? Comentou o gabarito do Enem. Está vendo o que eu estou dizendo aqui? Olha o Evangelho de Mateus aqui, capítulo 3, versículo 10. Foi comentado esse trecho do Evangelho na página 317 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o seu versículo 3, está comentado na página 133. Estão entendendo? Então, tudo o que o Evangelho segundo o Espiritismo segue é a essência moral do Evangelho do Cristo. Por quê? Está aqui, eu vou trazer para vocês aqui o prefácio. Daqui a pouco eu volto aqui, tá? Está aqui, ó. O prefácio. Eu devia ter botado o prefácio na frente, mas daqui a pouco eu volto aqui para a gente dar esse passeio. Está aqui, ó. O prefácio. Os Espíritos do Senhor, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-as por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Foi que eu disse que a gente está num processo educativo faz muito séculos. Olha o que é que está dito aqui pelo Espírito de Verdade no começo da obra. Os Espíritos do Senhor. Quem são os Espíritos do Senhor? Que são as virtudes dos céus. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Onde eles estão inspirando? Em toda parte.
Os espíritos do Senhor, os educadores do Senhor, estão em toda parte, iluminando as consciências e as cabeças e as almas. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos. São chegados os tempos. Nós já amadurecemos suficientemente para chegar no século XIX, 1857, após o Iluminismo, e receber as informações vindas dos céus. São chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar aos justos. Pois não? Eu tenho uma dúvida com relação ao doutrina espírita, porque o Evangelho, é uma boa coisa, né? Isso. E o livro de Apocalipse é de revelação. Isso. E eu notei do verso que a doutrina espírita parece que não dá muita, assim, razão de estudar profundamente esse livro tão bonito que é o livro de Apocalipse. Certo. Porque Jesus apareceu, não é, para São João, quando ele estava escondido lá na ilha de Pátmos. Isso. Foi ele que falou das igrejas, isso, diga lá, diga lá. E eu não vi nada para poder outro livro de catequese, mas eu não, parece que não há uma consonância ali. Veja, eu estou entendendo a sua questão, senhor Noco. Na verdade é o seguinte, deixa eu terminar isso aqui, que eu vou chegar e vou voltar para essa questão do Apocalipse. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu terminar isso aqui. Não, eu vou chegar lá. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado eles se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Ou seja, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a informação vai ser difundida em todo canto, em toda parte, conforme a maturidade que nós outros temos chegados para receber essas informações. E mais adiante, na introdução, ele diz o seguinte, o objetivo desta obra podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. As narrativas do evangelho de Marcos, João, Lucas e Mateus são divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objetivo exclusivo desta obra. Então, meu irmão Enoque, veja a preocupação da espiritualidade superior, que são os educadores dos céus. Olha o que ele está dizendo aqui. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, que são as revelações, não é? As palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, quais são as 4 primeiras?
os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas para a igreja pelo fundamento de seus dogmas. Tem sido objeto de controvérsias. Tem sido objeto de controvérsias. Não interessou, naquele momento, aos educadores dos céus que nós estivéssemos polemizando assuntos de outros cultos religiosos. A última, que são o ensino, que é o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. Por isso que, se a gente olhar o conteúdo moral de todas as escolas religiosas, elas são muito semelhantes. Então, os que estão acima de nós e que sabem muito mais do que a gente, diz, por favor, convirjam onde todos vocês estão unidos no ensino moral. Os detalhes, depois vocês vão entender. Então, é que ele está dizendo aqui, ó, para os homens, em particular, constitui aquele código, o código moral, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os espíritos amigos intuíram o senhor Allan Kardec para que ele trouxesse à luz, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas informações que seriam de cunho moral para nos educar, para transformar as nossas vidas, para que a gente não viesse a estar polemizando e discutindo o que não interessa. Entendeu? Então, está aqui. O senhor falou aqui do Apocalipse de João. Vamos ver aqui, João. Está aqui, ó. Capítulo 2, versículo 13 a 16, está na página 365. Tem alguma coisa. Provavelmente os espíritos trouxeram algumas coisas de João nesses capítulos que não são coisas que venham a polemizar, que são coisas de cunho moral, onde todos nós possamos beber dessa fonte sem discussão. Porque não é interesse da doutrina dos espíritos estar polemizando com ninguém. Por quê? Porque não adianta. O que é que muda? É aquela história. Madre Teresa de Calcutá ia andando pelas ruas de Calcutá e estava tendo uma peste e as pessoas estavam morrendo, moribundas no meio da rua, e ela pegou uma pessoa nos braços e acudiu, socorreu. A pessoa abriu os olhos e disse: minha irmã, qual é a sua religião? Ela disse: minha religião é o amor. E quem é seu Deus? Meu Deus é você. Então, o ensino de Madre Teresa de Calcutá, essencialmente, era um ensino moral, de enxergar no outro o amor, de enxergar Deus, a imagem e semelhança da humanidade. Então, ela não estava interessada em discutir a minha religião é A, a minha religião é B. Não interessa. Quando o Marco está dando uma sopa, e todos vocês que participam aqui, a alguém numa comunidade, alguém necessitado, tu já perguntasse qual é a religião da pessoa? Se você ajudar alguém na rua, você vai perguntar qual é a religião dele? Não, porque a gente já aprendeu que essencialmente a gente deve amar uns aos outros como Cristo nos ensinou, como nos amou. Isso é que é fundamental. Agora, discutir se a gente vai reencarnar de novo ou não vai reencarnar, eu não vou discutir isso. Quantos amigos eu tenho que não acreditam nisso? Quantos familiares eu tenho que não acreditam nisso? Mas eu vou discutir isso? Eu não. Não muda nada. O que vai mudar? Ah, você acredita na reencarnação e eu não. Sim, daí, qual é o problema? Agora, você faz o bem? Faça. E você também. Eu tenho um conhecido que é uma pessoa que faz mais o bem que eu conheço. Não acredita nem em Deus. Não acredita em Deus. Aí ele chega para mim e fala: rapaz, eu estou na vantagem, porque eu não acredito em Deus. Se quando eu chegar lá no mundo, não sei nem onde é, e tiver Deus e tiver essas coisas, para mim vai ser uma notícia boa. Eu digo: certo,
Mas, por enquanto, vá fazendo bem. É o que ele está fazendo. Então, não vamos discutir as peculiaridades, as particularidades. Vamos convergir no essencial. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Se a gente aprender isso, a gente já está avançando. Entendeu? Então, provavelmente, meu irmão, algum dos textos polêmicos, os espíritos disseram, opa, tira isso daqui, porque ia suscitar problema na cabeça da humanidade. Então, aqui, no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, está o índice de referência das citações bíblicas, vários autores bíblicos, e onde está contido todas as informações. O Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, está vendo? E de João. Quem tiver interesse de estudar a doutrina espírita com base no Evangelho, vá lá na livraria e encomende a coleção de Emmanuel, do estudo do Evangelho sob a ótica de Emmanuel. O que é que Emmanuel faz? Que é um grande estudioso do Evangelho e um grande colaborador da doutrina espírita. O que é que Emmanuel faz? Emmanuel compilou, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, compilou todos os estudos de Emmanuel do Evangelho, do Novo Testamento, do livro dos Atos dos Apóstolos, do Evangelho de João, de Marcos, de Mateus, de Lucas. O que é que ele fez? Cada obra, ele diz aonde está referenciado nas obras, no gabarito comentado de Emmanuel. Que é o gabarito comentado de Emmanuel. Porque o Evangelho diz a informação do evangelista. O que é que Emmanuel faz? Pega aquela informação e traduz. Por exemplo, vou pegar um livrinho aqui para vocês não dizer que eu estou mentindo, porque eu sei que vocês vão dizer que é mentira minha, mas... Está aqui, ó. Pão Nosso. Essa é uma das obras de Emmanuel, de centenas de obras de Emmanuel. A gente pega aqui, abre uma página aleatoriamente, aí tem aqui, ó, separação. Mensagem 125 de Emmanuel, do Pão Nosso, separação. Aí, antes de falar sobre separação, o que é que ele faz? É enunciado evangélico. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Está em João, capítulo 16, versículo 7. Então, ele pega esse enunciado evangélico e comenta o que quer dizer esse enunciado evangélico. Estão entendendo? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a mesma coisa, só que mais do que Emmanuel, o que é que o Evangelho segundo o Espiritismo tem? Um conteúdo que tem, capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, ele pega todas as informações, primeiro, do Evangelho, relacionado a esse tema, não vim destruir a lei, mas sim fazer cumprir. Aí ele pega o texto evangélico, ele comenta, Kardec comenta aquele texto, e ele condensou inúmeras mensagens mediúnicas recebidas em vários lugares diferentes, que são as instruções dos espíritos. Então, ele pega aquelas informações e esmiuça toda aquela informação do Evangelho de cunho moral, que é o que interessa para o nosso progresso. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Esse é o roteiro, esse é o caminho. A doutrina espírita tem 5 princípios: Deus, a existência dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. E uma consequência. Qual é a consequência da doutrina espírita? A transformação moral de cada um de nós. Então, esta transformação moral é seguirmos o roteiro do Cristo. É capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O que é que tem no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus? O sermão das bem-aventuranças, que Mahatma Gandhi disse: se toda a literatura religiosa do mundo se perdesse, desses
33 séculos que nós acabamos de falar, e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, nós temos nas nossas mãos um código de transformação moral para seguirmos a nossa vida e a nossa existência. E este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é a Bíblia de Kardec, é um estudo sistematizado por Kardec, com o auxílio dos Espíritos, seguindo o Evangelho do Cristo, seguindo o Velho Testamento, porque também tem Velho Testamento. É um outro erro que as pessoas dizem que a doutrina espírita só segue o Novo Testamento. Não. A doutrina espírita também segue o Velho Testamento, desde que satisfaça essa condição de focar em evolução moral. Não interessa divergência, interessa convergência, porque são chegados os tempos da gente se unir aonde? No amor. É o que Divaldo Pereira Franco tem naquele filme Mensageiro da Paz, que quando está terminando o filme, ele está entrando assim para fazer uma palestra, aí está vindo assim, ele olha para trás e vê a visão espiritual de seu pai, sua mãe, seu irmão e sua irmã, que já haviam desencarnado. Aí a mãe vira para ele e diz, vai dizer às pessoas que a morte não existe. O resto, eles aprendem depois. Então, se Moisés conseguiu dizer, no seu esforço pedagógico para a humanidade, a justiça e a existência de um Deus único, valeu a pena. Se Jesus conseguiu passar para a humanidade o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, valeu a pena. E se a doutrina espírita conseguir passar que fora da caridade não há salvação, o nosso esforço de que morte não existe, valeu a pena. Os detalhes a gente aprende depois, a gente vai discutir depois. Não adianta a gente consolar uma mãe que está chorando na lápide de um filho que desencarnou, com informações filosóficas, científicas. Não adianta. O que a gente tem que dizer a ela é que, minha mãe, senhora, relaxe, porque a morte não existe. É apenas um até breve. Daqui a pouco vocês vão se encontrar de novo. Essa que é a informação fundamental da doutrina espírita, para a gente entender a justiça de Deus. E o esforço dessa obra, nesses capítulos, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, honrai a vosso pai e a vossa mãe, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos, muitos os chamados, poucos os escolhidos, a fé transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus juntou, estranha moral, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dai gratuitamente o que de gratuitamente recebestes, pedi e obtereis, e coletânea de preces espíritas. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada capítulo, um enunciado evangélico, o comentário de Kardec e as instruções dos espíritos recebidas por diversos espíritos em várias partes do planeta. Grande objetivo da obra, transformação moral nossa, porque seremos conhecidos pela nossa transformação moral. Que a gente estude a doutrina espírita, que ela possa trazer esta luz aos nossos corações. Eu peço aos passistas que se posicionem para que a gente possa fazer a nossa prece final.